Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês. Então, na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de geografia, sobre o espaço rural brasileiro. Nós vimos na aula passada, falamos um pouco de extrativismo, falamos um pouco de pecuária e agora na videoaula de hoje vamos falar de agricultura, que é uma das principais atividades econômicas praticadas no Brasil que estão ligadas ao setor primário. Então pega seu material aí, pega sua apostila, nós vamos dar início no conteúdo da página 11. Eu comentei com vocês na videoaula anterior que o Brasil é um grande produtor de gêneros agrícolas. Inclusive, a gente mais se destaca justamente nesse setor. O Brasil exporta uma grande quantidade de gêneros alimentícios que são produzidos justamente na agricultura. Então, a agricultura é um ponto muito forte para a geração de emprego e renda no Brasil. Existe no Brasil os mais variados tipos de propriedades rurais. Eu já até citei um pouco para você na aula anterior, mas eu vou reforçar isso agora e é muito importante que você entenda. Existe dois tipos de propriedades que são criadas no Brasil. Existe a propriedade pequena, que é chamada de agricultura familiar, onde ali geralmente são plantados vários produtos. A gente costuma usar o nome de policultura, vários, culturas são plantios. Eles plantam vários produtos dentro de uma propriedade pequena e esse alimento que foi plantado ali vai ser usado para abastecer a própria família que trabalha nessa terra e também para abastecer o comércio local. E existe também a grande propriedade, são chamados de latifúndios, onde ali existe um emprego muito forte de tecnologia, maquinários, e a grande parte da produção é voltada para a exportação. E essas grandes propriedades não se dedicam ao cultivo de vários produtos, eles se dedicam ao cultivo de um único produto que vai ser voltado ao comércio exterior. Então, a nossa agricultura, os nossos tipos de propriedades se baseiam basicamente nesses dois tipos, tá? Propriedades, por exemplo, que se dedicam ao cultivo da soja, do milho, do café, geralmente são propriedades grandes, onde acabam investindo somente no cultivo de um único produto. Bom, vamos na página 11, então ele fala um pouco sobre isso, fala que o Brasil é um grande exportador de commodities, que eu expliquei para você. Lembra o que é commodities? Se você tem medo de esquecer, faz uma anotação na sua apostila, pausa o vídeo e anota aí. Commodities são produtos comercializados in natura, são aqueles que não passaram por um processo industrial, tá bom? Na página 12 nós temos algumas imagens aí relacionadas à agricultura e pecuária. Você pode pular, tem exercício. Depois eu vou colocar na caixa de descrição quais são as atividades que são para vocês fazerem, tá bom? Bom, na página 13, ele vem falando pra gente a respeito sobre os fatores que influenciam na agricultura. A gente sabe que você não pode sair por aí plantando qualquer tipo de produto, porque nem sempre ele vai se adaptar àquele local. Então, quais são os fatores que acabam influenciando na agricultura? Ele te deu 3 tópicos aí, que é o solo. Se você virar a folha comigo, nós temos o relevo e o clima. Eu queria que você pegasse o seu marca-texto, que eu vou ler alguns trechos importantes com vocês e eu queria que vocês grifassem, tá? A respeito do solo, vamos no segundo parágrafo. As características naturais desse elemento influenciam diretamente na agricultura, pois há os mais férteis, ou seja, os mais produtivos, e os inférteis. Vamos para o parágrafo de baixo. A fertilidade de um solo está relacionada à maior concentração de nutrientes, facilmente absorvidos pelas plantas. Então, esse é um fator muito importante para que a agricultura seja realizada em alguns
pontos do território. Existem lugares que, infelizmente, o solo é pobre em nutrientes, então não é favorável à prática da agricultura. Nós temos aí, a gente sempre se refere ao Nordeste, a parte do sertão nordestino, que o problema às vezes não é só a falta de água, às vezes o solo também não é adequado ao plantio de vários produtos. E inclusive nós temos outros pontos do território que nós temos um solo extremamente fértil para o plantio de produtos relacionados à agricultura. Vira a folha comigo na página 14 e vamos para o segundo tópico, que fala a respeito do relevo, que também influencia muito na prática agrícola, tá? A forma do relevo é outro importante fator que pode influenciar a produtividade do solo. Nas regiões mais planas, geralmente os solos são mais profundos e bem drenados, isto é, a penetração e a circulação da água são facilitadas. Já as regiões com relevos mais íngremes costumam apresentar solos mais rochosos e mais rasos, o que dificulta a prática da agricultura. Então, se você compra uma propriedade em que ali você tem terrenos mais íngremes, a prática da agricultura acaba ficando um pouco mais difícil. Então, você vê que o relevo também é um entrave, também acaba, em alguns momentos, dificultando a prática da agricultura. E por fim, a gente não pode esquecer que a agricultura está totalmente associada à questão climática. Grifa comigo. Não é raro ocorrerem fenômenos climáticos que comprometem as plantações e as colheitas, como secas prolongadas, excesso de chuvas ou geadas. Contudo, o clima ainda pode condicionar ou regionalizar certos tipos de cultivo. Isso porque alguns produtos não se adaptam a determinados tipos de clima. O que você vê, por exemplo, no sul, uma grande concentração de produção de erva mate, de uva, de morango, porque lá o clima é adequado. No norte, na parte norte do país, na região nordeste, por exemplo, você vê cana-de-açúcar, você vê coco, você vê banana, laranja, porque são produtos que já se adaptam ao clima mais quente. Então, o clima, sim, é um grande influenciador para a prática da agricultura no Brasil, tá? Bom, aqui nós temos um outro trecho que nós vamos deixar para falar sobre ele na próxima aula. É muito importante que você entenda que as atividades do espaço rural são de extrema importância. Só que, infelizmente, com essa vida mais modernizada que nós estamos tendo de algumas décadas para cá, muitas pessoas estão deixando a área rural para tentar a vida na cidade. E isso acaba sobrecarregando o campo, porque o campo está, em alguns momentos, precisando de mão de obra e às vezes não tem trabalhador. Às vezes o pai já trabalha com a terra há muito tempo, mas o filho, quando chega na idade adulta, acaba querendo alcançar novos ares, trabalhar em outros setores. Infelizmente, hoje, trabalhar com a terra já não é prioridade para muitos. Então, a gente tem que sim saber valorizar o agricultor e saber valorizar quem trabalha com as atividades do setor primário, que são muito importantes. A gente não pode esquecer que são eles que abastecem as cidades e que colocam comida na nossa mesa, né? Porque é através do trabalho deles que o alimento chega até nós. Nós falamos então dessas principais atividades do setor primário, falamos de extrativismo, pecuária e agricultura, e mais para frente vamos falar um pouco da modernização do campo e da prática do êxodo rural, das pessoas estarem sendo expulsas do campo, expulsas no sentido figurado, né? Mas para tentar uma vida melhor na cidade, tá bom? Aqui na descrição coloquei algumas páginas de exercício para vocês fazerem. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Até mais.